Existem vários objetos que já não fazem parte das nossas vidas. Bom, pelo menos não faz parte tanto da minha vida, mas um deles é a torradeira, que eu já usei tantas vezes no passado, mas hoje em dia eu praticamente não uso, eu nem tenho uma torradeira. Mas não é porque eu não uso uma torradeira que ela não tem o seu charme. Por isso, nesse tutorial aqui a gente vai modelar essa torradeira aí, ó, usando o Cinema 4D, mas não só modelar, a gente também vai animar. Eu sei que te deu aquela vontade de comer aquela torradinha crocante, não é verdade? Então vamos começar logo. Pra gente começar, uma coisa que você tem que ter é nada, é só o Cinema 4D aberto e aí a gente já pode seguir aqui com tudo. Eu estou usando a versão R23, mas se eu não me engano, e eu posso estar enganado sobre isso, não vai ter nada muito novo aqui. Então, nas versões antigas dá pra você fazer numa boa. Porém, se você tiver qualquer problema, fala, bom, professor, você falou que não tinha problema de usar outra versão e eu tô tendo problemas. Então, o que você faz? Instala a mesma versão, pra você não ter problemas. Então, vamos nessa. Aqui, primeira coisa que a gente vai fazer é criar um objeto. Então, clica aqui no cubo para criar um cubo. E criar um cubo é uma coisa extremamente simples, assim como outras coisas básicas do Cinema 4D que não vão ser abordadas nesse tutorial aqui. Ah, professor, você não vai explicar as coisas mais simples? Não vou, porque eu já fiz um tutorial sobre isso, então se você quiser assistir, clica do lado direito no card e assiste como começar no Cinema 4D, depois você vem para esse aqui, tá? Se você não quiser também não tem problema, mas eu já tô avisando pra vai que depois você tem um problema, fala, poxa, eu não sei as coisas mais básicas. Então assiste primeiro, depois você continua aqui comigo. Aqui, com esse cubo selecionado, do lado direito nós temos o painel de Attributes e aí você vai na aba de Object. Aqui eu só vou mudar o tamanho dele, nesse Size X, para um 110 e no Size Y 110 também. Então a ideia é deixar um pouquinho mais comprido. Aqui vai ser a frente da torradeira e aqui vai ser a parte onde ficam os pães que saem tão crocantes e gostosos. Ai, mas depois a gente pensa nisso, vamos se concentrar no que a gente tem que fazer aqui mesmo. Olha só que legal, eu vou fazer o seguinte, eu quero arredondar um pouco algumas partes aqui para não ficar esse bico aqui, ó. Eu queria que fosse uma coisinha mais assim, ó. E aqui também, uma coisa mais suave. Então para isso, deixa o cubo selecionado e clica nesse botão aqui do lado. Esse botão vai fazer com que o cubo se torne editável. Então agora a gente consegue... Tá tudo errado, volta. Então agora a gente consegue fazer algumas modificações. Por exemplo, eu posso clicar aqui, ó, nas opções de linhas e clicar em cima das linhas que eu quero. Eu vou clicar aqui, ó, nessas duas de cima. Então clique em uma dessa aqui de cima, segura Shift, clica nessa outra aqui de cima, só que da parte de trás. E agora você vai clicar nessa linha aqui, ó. Então segura Shift, clica nela e vem do outro lado aqui, ó. Segura Shift e clica aqui. Então olha só para você entender, hein? Se você de repente fica, ah, mas espera aí, qual é a frente e qual é a parte de trás dessa torradeira, professor? Estou confuso. Calma. É o seguinte, aqui na tela você vai perceber que tem essas setas. Tem essa seta verde, essa seta vermelha e essa seta azul. Essa seta azul aponta na direção do fundo do objeto. Então aqui é o fundo dele, tá? Sempre na direção de indo embora, lá para trás. Então essa aqui é a frente e essa aqui é o fundo. Uma vez que você selecionou essas linhas, eu quero memorizar essas linhas. Ué, mas para que você vai memorizar isso aí? Sua memória é ruim? Eu consigo lembrar que a gente selecionou essa e aqui do lado. Não, beleza, mas eu não quero eu memorizar. Eu quero que o Cinema 4D memorize. Então para isso, ó, selecionei. Você vai lá em cima em Select, indo em Select você vai vir aqui, ó, nessa opção de Set Selection. Esse Set Selection faz isso, ele cria esta tag que memoriza essas 4 linhas que a gente selecionou. Uma vez feito isso, do jeito que está aqui, eu posso clicar do lado de fora já para remover essa seleção que a gente fez e voltar para esse botão que manipula o objeto como um todo, não mais trabalhando só nas linhas dele. Então beleza, fiz isso. Aí você vai clicar e segurar nesse botão. Acho que eu falei meio rápido, né? Clique e segura nesse botãozinho e você vai clicar aqui, ó, em Bevel. Do lado direito no painel de Objects, você vai arrastar o Bevel para dentro do Cube, ó. Soltei. Quando eu faço isso, você percebe que o que ele faz? Ele tenta arredondar todos os cantos do objeto. Tanto é que se você vir aqui, ó, em Bevel, deixa o Bevel selecionado, vai em Attributes e aqui embaixo, olha só que louco. Você tem a opção de Offset, que é o quanto ele suaviza, e você tem Subdivision, que é o quanto de divisões ele vai criar. Ó. Então, quanto mais você coloca, mais ele suaviza esses cantos. O que acontece é que eu não quero suavizar todos os cantos, eu quero suavizar aqueles cantos que a gente selecionou usando essa opção. Você lembra disso? É claro que eu lembro, professor.
professor. Então que bom que você lembra. Então olha só, deixa o bevel selecionado e aí você vai clicar e arrastar essa tag e soltar aqui, ó, nessa opção de selection, tá? Do jeito que tá, ó, clique e arrasta, solta lá em selection. Olha só, se eu vir aqui no offset, aumentar o valor, por exemplo, até uns 20 mais ou menos, e aumentar um pouco o subdivision por uns 8, 10, olha só que legal. Ele já suaviza para mim aquelas linhas que a gente tinha selecionado, que era essa aqui e do outro lado também. Então fica uma paradinha assim, com design diferente. Eu adoro, acho que ficou muito melhor desse jeito. Espero que você tenha gostado também, porque a gente vai seguir exatamente do jeito que está aqui. O que a gente vai fazer agora, basicamente, né, é criar nessa parte de cima os buracos por onde os pães vão sair. O que acontece é que a melhor maneira de você simplesmente sair fazendo os buracos aqui é criar um objeto e depois usar esse objeto para fazer esse buraco. Eu sei que parece ser uma coisa maluca, mas relaxa que você vai entender. Na parte de cima, eu vou clicar aqui, ó, para criar outro cubo e eu vou diminuir. Então deixa o cubo selecionado, vai em Attributes, Object, aqui, ó, Size X eu vou deixar 20, Size Y 100 e Size Z 120. E aí, com a ferramenta de movimentação, você pode clicar aqui, ó, nessa seta verde e subir. Só um pouquinho, ó, deixando mais ou menos aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar esse objeto do jeito que tá e usando essa seta vermelha, eu vou puxar um pouco para o lado, mais ou menos aqui. O que eu quero fazer é pegar exatamente esse mesmo objeto e fazer com que ele tenha uma cópia para esse outro lado. Ao invés de eu pegar esse aqui, duplicar e posicionar aqui, vai ser uma coisa muito chata. Então, do jeito que está aqui, ó, na parte de cima, você clica e segura nesse botão e coloca o Symmetry. Com esse Symmetry, quando você aplica ele, né, na verdade ele não faz nada. Ué, mas se não faz nada, pra que você criou isso? Tá querendo que eu fique perdendo tempo? Não, relaxa. Agora não faz nada, mas calma que a gente vai resolver isso. No painel de Objects, você arrasta o cubo, esse Cube 1, para dentro do Symmetry. Olha só que legal. Ele cria ali, ó, a partir desse que a gente jogou para a direita, ele faz uma cópia exatamente para esse lado. Aqui, quando você seleciona esse cubo e você move ele, ó, o legal é que aquele outro lado sempre faz uma posição relativa com relação a isso. Por exemplo, ele vai se basear no meio e se você jogou esse aqui 10 centímetros para a direita, esse aqui ele vai jogar 10 centímetros para a esquerda. Se você quiser uma posição exata, você pode selecionar esse cubo 1, vir no painel de Attributes, aba de coordenadas e arrastar aqui, ó, o PX para um valor de 22. Então esse é o valor exato que eu me baseei para fazer aquela torradeira que você viu logo no começo do vídeo. Continuando, tem uma paradinha aqui que eu não gosto muito que o Cinema 4D faz, é que a gente não tem um pouco de noção de sombra. Então aqui eu gosto sempre de vir, ó, em Options e ativar esse SSAO. Olha só, ele cria uma sombrinha, só que não muda nada na hora de você renderizar no final. É só para a gente entender um pouco do que está acontecendo com esses elementos. E agora sim, eu vou me basear por esses dois cubos e a partir deles eu vou criar um buraco na nossa torradeira. Então olha só que louco, na parte de cima, clique e segura nesse botão e coloca a opção de Boolean. O Boolean também não faz nada, mas calma que a gente vai resolver isso. Aqui no painel de Objects eu vou arrastar o Symmetry para dentro do Boolean e agora eu vou arrastar esse cubo para dentro do Boolean também. Ele tem que ficar exatamente nessa ordem que você está vendo aí, ó. Tem que ser o Boolean, depois tem que ser o cubo na parte de baixo e depois a simetria. Então o que ele está fazendo? Pegando a partir da simetria que a gente tem, que são aqueles dois cubos, né? E fazendo um buraco no cubo. E o cubo é essa torrada. Então olha só que legal, já criamos esses buracos aí dentro. Aproveitando aqui o nosso papo sobre esses objetos como torradeiras, que são coisas que eu já não tenho faz muito tempo, eu já fiz um outro tutorial sobre uma coisa também que eu não tenho faz muito tempo, que é um despertador, um relógio despertador, porque você está vendo aí na tela. Então se você quiser ver como modelar cada um desses objetinhos para criar esse objeto, clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como modelar um relógio despertador. Talvez você não queira assistir agora, mas depois eu posso dizer que vale a pena você assistir porque tem muita coisa legal lá. Continuando, vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui mais um, no mesmo estilo que a gente fez, né, esse cubo, só que esse cubo vai ser aqui na frente, vai ser um buraco que vai ficar bem aqui para simular. Deixa eu fazer um desenho para ficar muito mais fácil, que os meus desenhos são muito bons. Olha só, então aqui vai ter um botão, o desenho ficou horrível, vai ser um botão, esse botão tanto vai subir quanto descer ao longo desse buraco que a gente vai fazer aqui. Por favor, como eu disse, os meus desenhos são muito bons, tá?
tá? Não precisa nem dizer o quanto você achou isso aqui lindo, maravilhoso. Vamos seguir em frente e ignorar isso. Vamos lá, aqui na parte de cima, eu vou clicar para criar um cubo. Esse cubo, mesma coisa, do lado direito no painel de Attributes, a gente vai na aba de Object. Em Object, eu vou mudar o Size X para 5, Size Z 70 e o Size Z... Eu falei certo? Size X 5, Size Y 70 e Size Z 10. Na dúvida, é só você olhar na tela, porque vai que eu disse alguma coisa errada, né? Usando a ferramenta de movimentação, usa a seta azul e move um pouco para frente, de forma que ele não passe o objeto, ele fique mais ou menos no meio dele, ó. O que a gente vai fazer agora é aproveitar que a gente já tem esse bule que está pegando a simetria e fazendo um buraco no cubo, que é a torradeira. Para ficar mais fácil, ó, eu vou clicar 2 vezes no nome desse cubo e colocar o nome aqui de base torradeira. Aí fica mais fácil, né? A gente saber que essa base aqui é essa estrutura mais básica que a gente fez. Olha só que louco. Vem aqui no painel de Objects, arrasta esse cubo para dentro do bule, deixando entre aqui, ó, a base torradeira e a simetria. Ó. Soltei no meio. Quando eu faço isso, ele dá uma bela cagada aqui e perde tudo que eu fiz, mas relaxa que isso aqui vai ser consertado. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou selecionar o cubo, então seleciona o cubo, segura Ctrl e clica na simetria. E aí você pressiona Alt G. Alt G vai transformar os 2 elementos que a gente tinha, que era o cubo e a simetria, em um grupo. E aí, como eu tenho esse grupo aqui com os elementos tudo dentro dele, o bule pega tudo que tem nesse grupo e faz buracos na base torradeira. Então agora a gente tem buracos em cima e também esse buraquinho aqui na parte da frente. Agora vamos fazer o botão. Então de novo, vai lá em cima, clica para criar um cubo. Aqui do lado direito no painel de Objects, ou melhor, no painel de Attributes e a aba de Objects, eu vou mudar o Size X para 30, o Size Y 8 e o Size Z 15. E aí com a ferramenta de movimentação, ó, joga um pouquinho aqui para frente. Se você quiser ainda, você pode vir aqui ainda na aba de Objects, ir em Fillet. Em Fillet você ativa e muda esse Fillet Radius, que está como 3, para um valor de 1. Então olha só, ele dá uma leve suavizada. Então esse aqui seria o botão, né? Que você puxa ele para baixo e começa a esquentar as torradas. Ou melhor, começa a esquentar o pão, que quando esquenta muito vira torrada. Mas enfim, você já entendeu isso. Então aqui, ó, eu vou posicionar um pouco mais para frente para ficar mais ou menos encostada ali. E a gente pode deixar na parte de cima já. Ó. Não vou colocar muito em cima, vou deixar mais ou menos aqui, ó, para a gente conseguir enxergar de leve esse buraquinho que deu tanto trabalho para a gente fazer. Agora, eu vou aproveitar que a gente está fazendo essa construção aqui da base da torrada toda, né, ou melhor, da torradeira toda, e vou fazer um botãozinho que vai ficar aqui na frente. Então clique e siga, agora sim, por favor, não clique e solta nesse cubo, você clique e segura, e aí você coloca Cylinder. Esse Cylinder é isso aí, tá? É um cilindro mesmo que a gente vai trabalhar nele. Aqui deixa selecionado, vai em Attributes, Object, aqui eu tenho o Radius, que é o tamanho da expansão da área dele. Eu vou colocar 9. Aqui eu tenho ainda a opção de Height, que é o tamanho. Eu vou colocar 10. Se você mover um pouco para frente, ó, você consegue enxergar que esse é o cilindro que a gente tem. Então eu coloquei 9, Height ficou 10. Rotation Segments, eu vou colocar uns 24, só para ele ficar bem redondinho, ó. Quanto mais rotation segmentos você coloca, mais suave ficam todas as laterais. Uns 24 aqui eu acho que está ótimo. Só que a direção desse cilindro não está como eu quero. Então ao invés de orientation mais Y, vamos colocar orientation mais Z. Agora sim ele começa a ficar alinhado. E aí você vai na aba de Caps e ativa Fillet e muda Radius para 1. Mesma coisa que a gente fez nesse cubo. A diferença é que quando você tem um cilindro, por algum motivo que só Deus sabe, não é na mesma aba de Objects, é na aba de Caps. Mas tudo bem, a gente segue assim mesmo. Aqui visualizando pelas 4 telas do Cinema 4D, ó, pela parte da frente, a gente pode usar a ferramenta de movimentação e com essa seta azul, ó, eu posiciono já aqui na parte de baixo. Visualizando pela visão de perspectiva, ó, eu movo com a seta azul para ele ficar mais ou menos aqui, ó. Então tem esse botão. Talvez tenha ficado muito embaixo, um pouquinho mais para cá. Do jeito que tá, eu vou fazer só mais um pequeno detalhe. Eu vou selecionar esse cilindro e pressionar Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar. Quando eu faço isso, eu sei que você vai dizer: nossa, professor, você copiou e colou, mas parece que só tem um ainda. Cadê o outro objeto? Então, o outro objeto ele está exatamente no mesmo lugar. Por isso que a gente tem a sensação de que só tem um. Mas vamos lá. Deixa selecionado esse Cylinder 1, vai no painel de Attributes e muda aqui, ó, em Object esse Radius para o valor de 12. Então, ele ficou mais largo. E aí, com essa seta azul, ó, você puxa para trás.
Então é como se fosse uma área que armazena o botão. Então o botão é esse, mas a área dele que armazena seria esse botãozinho aqui, ó. Então basicamente seria essa a ideia, né? Isso aqui aciona para descer as torradas e esse botão você aperta para começar a esquentar as torradas. Que na verdade eu estou falando besteira, a gente não aquece as torradas, a gente aquece os pães, que depois viram torradas, mas isso você já sabe. Mudando de assunto rapidamente, tem um outro tutorial que eu fiz aqui que não tem nada a ver com modelagem, nada de criar objetos, que é um outro esquema, que é você criar uma animação no mesmo estilo do PlayStation 5, aquele trailer muito maluco, que eu não gostei tanto assim, mas eu gostei muito de umas bolinhas que aparecem lá. Então se você quiser aprender a como animar essas bolas nessas esferas no cinema 4D, clica do lado direito no card, aí você assiste, é claro, né? Porque não adianta só você clicar, é legal você clicar para assistir e aí fazer junto comigo, mas se você não quiser também, vamos continuar aqui na torradeira. Então vamos nessa, agora eu vou criar as torradas em si, né? Ou melhor, os pães, tanto faz, chame como você quiser. Você vê que toda hora eu tô falando torrada, mas não é torrada, são os pães. Mas vamos nessa. Visualizando aqui pelas 4 telas, eu vou ficar pelo ângulo de right, que é o ângulo visualizando meio que de lado a torradeira. Então na parte de cima você clica e segura nesse botão e clica em Circle. Quando você faz isso, ó, ele cria um círculo gigantesco. De novo, eu vou clicar aqui ó, e segurar e eu vou colocar Rectangle. Então olha só que louco. Nós vamos selecionar tanto o círculo aqui e do lado direito você clica nesse botão, quanto o retângulo também. Seleciona o retângulo e clica nesse mesmo botão. Com isso, a gente pode usar as ferramentas de movimentação e a ferramenta de escala. Então com a ferramenta de escala e o retângulo selecionado, ó, eu vou amassar ele de leve e nesse círculo que a gente tem, ó, você pode amassar também um pouco e subir com a ferramenta de movimentação, mais ou menos aqui em cima. Ó. Se você quiser, ainda com a ferramenta aqui de escala, você pode diminuir um pouco na escala ó, e deixando ele um pouquinho mais amassadinho. Esse aqui é o formato base que a gente vai ter do nosso pão. E aí você me pergunta, professor, mas são 2 objetos separados, como é que faz para unir esses objetos? Ah, que bom que você perguntou isso. Então olha só, eu vou vir aqui e selecionar o retângulo, clique em cima dele, segura Ctrl e clica no círculo. Na parte de cima, clique e segura nesse botão e aí você coloca esse aqui, ó, Spline Union. Quando eu faço isso, ó, ele criou essa estrutura para mim, que uniu as duas formas e fica muito parecido com aquele formato ali dos pães que a gente tem, né? O pão de forma, quando você é cortado. Ai, que gostoso, mas vamos nessa. Aqui eu vou ficar nas opções de pontos e eu vou clicar, ó, e selecionar esse, porque eu tenho que selecionar o círculo primeiro, né? Então seleciona aqui, ó, esse círculo, esse circle, que na verdade simboliza toda a nossa forma. Eu até vou mudar o nome, ó, de forma pão, pra gente saber, certo? Então no forma pão, deixa selecionado, vem aqui nos pontos e clica nesses pontos, ó, esses 2 aqui de cima e esses 2 aqui de baixo, ó. Clica em cima de um, segura Shift, clica no outro, continua com Shift e clica nos 4. Aí você vai clicar na tela com o botão da direita e colocar esse aqui, ó, chamado, cadê? Chamfer. Clica em Chamfer. Aí você clica em cima de qualquer um dos pontos, segura e arrasta, ó. Arrasta bastante mesmo. E se você não conseguir arrastar muito na tela, você tem isso aqui, ó, esse painel com radius. Aumenta ele, ó, e você percebe que ele vai arredondar os cantos. Eu acho que só arredondar de leve aqui, ó, já tá bom, né? Porque o pão, quando você corta ele não é com essa coisa tão marcada aqui nos cantos, né? Ele tem um certo arredondamento. Feito isso, clica nesse botão para continuar a trabalhar só nesse elemento e voltando para a tela aqui de perspectiva, a gente já tem esse formato todo. Só que essa forma do pão ela não tem espessura, ela não tem profundidade. A única coisa que ela tem aqui é só a forma. Então o que você faz? Deixa selecionado forma pão. Na parte de cima você tem esse botão. Só que ao invés de clicar nele, você vai segurar a tecla Alt e aí clicar nele. O que acontece? Ele automaticamente cria uma opção que se chama Extrude, que cria que cria profundidade. E aí ele já associa essa ferramenta aí, né, de profundidade com o elemento que estava selecionado. Ué, mas que elemento que estava selecionado que eu não lembro? Estava selecionado o forma pão, pelo amor de Deus, não esqueça isso, não me decepcione. Então olha só, deixa o Extrude selecionado, vem aqui no painel de Attributes e a gente vai ter a aba de Objects. Em Object eu tenho Offset, que é a espessura desse pão, ó, o quanto ele vai ser comprido. Eu acho que esse offset aqui com valor de 30 já tá bom. Claro que esse pão está gigantesco perto da torradeira, mas relaxa que a gente já resolve isso. Vem na aba de Caps e aqui eu tenho, ó, esse Size, que basicamente é um tipo de suavização dos cantos. Eu acho que esse Size aqui, sei lá, um valor de 3 ou 4, acho que 4 foi muito, hein? Uns
Uns 2. 2 eu acho que tá legal. Então ele suaviza de leve aqui. Isso aqui é legal porque cria tipo um tipo de brilhinho. Por último, mas não menos importante nesta parte, deixa selecionado esse Extrude e usa a ferramenta de escala para clicar aqui do lado de fora, ó, segurar e arrastar e diminuir até ele ficar um pouco menor do que essa área que a gente tem onde o pão fica ali dentro. E aí eu vou vir com a ferramenta de movimentação, jogar aqui um pouquinho para o lado. Se você quiser ficar na visualização de cima, ó, é mais fácil. Ó. Então joga mais ou menos dentro dessa área e aí você desce para ele ficar aqui, ó. Então tá lá a nossa primeira torradinha ou nosso pãozinho, tanto faz. Seleciona o Extrude e aí na parte de cima, ó, você vai clicar e segurar nesse botão e você clica em Instance. Esse instance é um elemento, esse objeto, que ele é basicamente a cópia exata do elemento que estava selecionado. E eu não sei se você lembra, mas o elemento selecionado era o Extrude. Então se você selecionar, falando tudo errado, volta. Se você selecionar o Extrude Instance e arrastar por essa seta vermelha, ó, você tem um segundo pão que a gente pode usar pela tela de cima ali, ó, a visualização. E eu não vou colocar no mesmo ângulo, mesma altura. Eu vou descer um pouquinho só para criar um pouco de charme, né? Um subir um pouco mais ou de repente o pão é um pouco maior, essa fatia do que a outra, só para não ficar essa coisa assim muito exata no mesmo tamanho. Uma última coisa, como você já sabe, né? É que eu tenho toque. Tem algumas coisas que ficam me incomodando, me perturbando a alma e eu não consigo dormir em paz à noite. E uma delas é isso aqui, ó. Tem essas quinas, né? Isso aqui tá muito marcado. Eu tô tendo a sensação que se eu passasse o dedo aqui em cima, eu cortaria o dedo fora, de tão marcado que isso aqui tá. Então eu vou dar uma leve suavizada. Para isso, eu vou clicar e segurar nesse botão aqui em cima e colocar Bevel. Esse Bevel, no painel de Objects, eu vou arrastar para dentro do Boolean. Então vem aqui no Bevel, ó, joga dentro do Boolean. Só que eu não vou deixar ele na primeira posição, porque a gente percebe que ele faz uma besteira. Eu vou arrastar esse Bevel para que ele fique debaixo do null. Agora sim, olha só que legal. Ele suaviza um pouquinho dessas bordas. E aqui no Bevel você pode vir e mudar o Offset, que acho que aqui não tem problema, mas o Subdivision eu vou colocar uns 3, ó. Então olha só que louco, agora sim, isso aqui tem uma certa polida, né? Ficou mais suave, eu consigo perceber que talvez se eu passasse a mão aqui, eu não cortaria os meus dedos fora, né? Então aqui eu acho que fica mais sutil, combina um pouco mais. Antes da gente animar os elementos, que é o que a gente vai fazer agora, eu acho que dá pra gente fazer uma parada muito louca, que é o seguinte. Eu quero que quando eu subir esse botão e descê-lo, essas torradas ou esses pães acompanhem essa sensação aí de subir ou descer. Então olha só, seleciona o botão, vai do lado direito no painel de Attributes, vai na aba de coordenadas. A propriedade que controla se esse objeto sobe ou desce é o PY. Então quando eu movo aqui, ó, tá vendo? É o PY que muda. Percebeu ali? Percebi, professor. Então é isso, ó. O que eu vou fazer? Clica em cima desse Y com o botão da direita e vai em Expression e coloca Set Driver. Set Driver está dizendo que essa propriedade PY vai controlar alguma coisa, certo? Só colocar Set Driver é isso, olha, ele vai controlar alguma coisa. Ué, professor, mas que coisa que ele vai controlar? Calma, você está muito ansioso. Relaxa que a gente vai dizer o que ele vai controlar agora. Seleciona aqui o Extrude, vai lá em Attributes, aba de coordenadas, clica em cima aqui, ó, desse Y do PY também com e vai no Expression, né? Você não coloca Set Driver, você coloca Set Driven. O Driven é quem é controlado. O que acontece é que o Set Driven tem duas opções, Absolute ou Relative. Eu vou colocar Relative, por quê? Porque ele vai se basear, ou seja, ele vai conectar esse pão na posição desse, só que ele vai manter o objeto na posição que ele tá. Então quando eu coloco Set Driven Relative, que é aquela opção, ele deixa do jeito que tá. E agora se eu vir aqui, ó, e selecionar esse botão e subir ou descer, o pão automaticamente vai junto. A gente vai fazer a mesma coisa com esse outro pãozinho. Então seleciona o Extrude Instance, vai em Attributes, coordenadas, clica em cima desse PY aqui, ó, com o botão na direita, vai em Expression e coloca Set Driven Relative. Agora sim, ó, se eu subo e desço o botão, as torradas também sobem e descem. Ai, que maravilha! Já posso sentir até elas ficando crocantes quando a gente desce o botão. Por último, só falta a gente animar essa parada aqui, então vamos nessa, porque tá faltando muito pouco. Olha só, eu vou vir aqui e mudar a minha timeline para uns 2 segundos. Ela tá com 3 segundos, eu vou colocar aqui 2 e pressionar Enter. 2 segundos eu acho que tá ótimo. E outra coisa que eu vou fazer é mudar a taxa de quadros do projeto. Então aqui, ó, eu vou vir em Mode, a gente vai em Project e ele tá dizendo que o meu projeto vai ter 30 quadros por segundo, né? Eu acho que 30 aqui não é muito legal, eu prefiro trabalhar com 24, que é uma
uma sensação um pouco mais suave, um pouco mais sutil. Então, deixa 24. Se você não quiser, Ai, professor, eu não gostei de 24, eu quero 30, eu quero 60, eu quero 120, não posso colocar outro número. pode colocar o número que você quiser. Aqui tem uns números que geralmente são mais convencionais quando a gente fala sobre animações, filmagens, tudo mais. Geralmente a gente trabalha com 24, 30, 60 muitas vezes, né? Números diferentes desse ali não são coisas muito padrões. Por isso que eu vou aqui de 24. Então você vai perceber que na timeline eu tenho de 0 até 48. Por quê? 0 quando chega no 24 dá 1 segundo, quando chega em 48 dá 2 segundos, que é o tempo exato da minha timeline. Então vamos nessa. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse botãozinho que a gente tem, que é ele que controla, né, a movimentação se sobe ou desce. E aí, ó, eu vou deixar a minha agulha nesse tempo 0, mas no 0 eu acho que é... Deixa no 0 mesmo, não tem problema. E desce aqui, ó, até ele ficar aqui na parte de baixo e você não enxergar mais os pães. Beleza, feito isso, eu vou arrastar a minha agulha até o tempo 4 segundos, ou melhor, 4 segundos não, desculpa, 4 frames, e eu vou criar um keyframe de PY. Então clica aqui na bolinha, ó, para registrar que no tempo 4 frames o botão vai ficar embaixo. Vem aqui com a agulha, ó, até o tempo 12 e sobe o botão para a gente enxergar os pães. E aí você clica aqui para criar um keyframe. Arrasta a agulha de novo até o tempo 30 e você cria mais um keyframe aqui e vai de novo até o tempo 40 e desce o botão. Desceu o botão? Clica aqui para criar um keyframe. Então o que a gente vai ter, ó, do tempo 4 até o tempo 12, os pães saem. E aí, depois do tempo 30 até o tempo 40, os pães entram de novo. Então, essa animação que a gente vai ter, ó, infinita. Desceu, subiu, desceu, subiu. O que acontece é que eu sei que você vai dizer, Nossa, professor, essa animação tá meio estranha, meio sem vida. então, realmente eu tenho que concordar com você. Então a gente vai resolver isso usando o gráfico de velocidade. Na parte superior, você clica em Window e aí você vai em Timeline F-Curve. Aqui o que acontece? Do lado esquerdo a gente tem a propriedade, não melhor, o objeto que a gente fez uma animação, que no caso é esse cubo, que no caso o cubo é esse botão. E aí quando você clica aqui do ladinho do cubo, ó, você pode visualizar a propriedade de posição. Clicando nela, do lado direito você pode clicar numa área vazia e pressionar H. Quando você pressiona H, ele preenche aqui na tela. E se você quiser, ó, segurando a tecla Alt e usando o botão da direita, você pode diminuir aqui, subindo ou descendo, ou indo para a esquerda e direita. Eu vou deixar só um pouquinho menor para a gente enxergar um pouco mais aqui na tela. Ó. Aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima desse aqui, ó. Clicando nele, vai aparecer esta linha de controle. Você clica e arrasta e puxa para cima, de forma que cria uma barriguinha aqui, ó. Agora eu vou clicar aqui nessa segunda, ou melhor, nessa é ótimo, né? Nesse segundo aqui, ó, e eu vou puxar de leve para ele fazer essa movimentação, ó, só subindo aqui um pouco. Então qual que é a ideia, ó? Os pães vão subir um pouco mais do que deve e vão descer, ó. Tum. Ó que louco, ó. Tuf. Como isso aqui é a posição em Y, quando eu faço essa barriga, eu estou dizendo, ó, você vai subir, passar um pouco da onde você deve, e aí você desce, e aí você continua essa posição aqui. Esse final, ó, a animação que a gente tem é essa, eles estão descendo. Mas se eu clicar aqui e arrastar, ó, selecionando esses dois, segurar a tecla Ctrl e arrastar aqui, ou aqui, ó, no sentido da linha, por exemplo, ó, clica aqui e arrasta segurando o Ctrl, eu consigo intensificar um pouco mais. Ó. Então no começo é mais devagar o movimento, depois é rápido, depois ele para devagar. Então essa é a animação que a gente tem. Ó. Ele sobe com um tranquinho e diminui um pouco mais suave. E é essa animação maravilhosa que a gente acabou de fazer com esta torradeira animada. Por último, eu queria dizer que eu já fiz outros tipos de animações que não são animações tão assim, que envolve o gráfico de velocidade, essas paradas um pouco mais complexas aqui. É uma outra animação que eu fiz de como você pode fazer objetos que têm uma atração ali entre eles. Exatamente igual você está vendo aí na tela, porque é mais fácil você ver do que eu explicar, porque isso é uma parada muito louca. Então, se você quiser ver como é que faz isso, clica do lado direito no card para assistir o tutorial de como fazer essa animação com objetos atraídos. Olha só, hein? Você ainda tem chance de aprender muito mais sobre o cinema 4D e sobre motion graphics.
Dá só uma olhada na descrição do vídeo aí embaixo, porque tem o link do meu curso online Moving Motion. Um curso que tem tudo que você precisa aprender para fazer animações motion graphics. No curso Moving Motion, você começa aprendendo os principais assuntos para entender o que é o motion graphics e que assuntos são indispensáveis para fazer animações diferenciadas. Na sequência, vamos colocar tudo isso em prática desenvolvendo 9 projetos do começo até o final, usando todo o poder do After Effects e do Cinema 4D. A ideia é que ao longo de cada projeto você consiga se sentir mais e mais seguro para criar inúmeros tipos diferentes de animações, tanto 2D quanto 3D, e ainda misturando os dois estilos. Fora isso, ainda vão ter assuntos específicos como sound design, clientes, quanto cobrar pelas suas animações, divulgação de trabalho e bloqueio criativo. E ao longo do curso, você ainda vai aprender sobre recorte e tratamento de imagem, criação de composição no Photoshop, criação de elementos no Illustrator, criação de expressões, tipos de animação, 3D, dicas e truques para acelerar o processo de criação e o mais importante, você vai aprender a criar animações consistentes e objetivas para segmentos diferentes e com estilos totalmente diferentes. Não me diga que você não sabe nada do After Effects e também não sabe nada do Cinema 4D. Então relaxa, porque no curso tem um módulo bônus, onde eu vou te mostrar as coisas mais básicas e essenciais de cada um deles. Mas o essencial mesmo é você aí clicar no link que tem na descrição do vídeo aí embaixo para começar os seus estudos no Moving Motion, que eu tenho que te dizer que está imperdível. Não seja grosso. Se você não assistiu os outros tutoriais que tem aqui no canal sobre o Cinema 4D, eu vou te dar mais uma chance e é só você clicar aqui do lado. É claro, se você quiser. Este vídeo empático termina aqui. Até o próximo vídeo. Até mais.